Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso de suplementação para hipertrofia muscular. Meu nome é Gabriel Silva, vou estar aqui ministrando essas aulas para vocês e sem mais delongas, deixa eu me apresentar e a gente vai iniciar aí já mostrando para vocês quais são os títulos, quais são os temas das aulas que a gente vai abordar dentro desse curso. Então, o título do curso é Suplementação para hipertrofia muscular, ou seja, tudo que você vai ver aqui dentro do curso vai ser focado no objetivo de hipertrofia muscular. Tem algumas aulas de apoio e algumas orientações, para dependendo aí do seu biotipo, que sim, a gente tem uma aula específica só sobre biotipo para você poder identificar, e aí dali daquele ponto ali de identificou o biotipo, você conduzir o seu plano de hipertrofia ali de uma forma mais otimizada e melhor, de uma maneira consciente. Então, meu nome é Gabriel Silva, sou nutricionista desde o ano 2018, atuei em consultório aqui no centro do Rio, sou pós-graduado em nutrição clínica, nutrição esportiva e nutrição em obesidade com foco em emagrecimento. Então, são as minhas áreas de atuação. Agora eu vou passar para vocês quais são os títulos, o que vai ser abordado dentro desse curso, para que vocês conheçam o assunto, para já ficar ali sabendo o que a gente vai abordar dentro dessas aulas, no decorrer das aulas. Então, a primeira aula, nós vamos ter uma aula de introdução, que a gente vai dar alguns pontos ali, algumas informações que você precisa saber. E depois a gente vai para a segunda aula, que a gente vai falar já sobre biotipos, um assunto tão comentado aí dentro das academias brasileiras, nas redes sociais. E é muito comum você ouvir as pessoas falando: eu tenho biotipo X, então por isso meu metabolismo é lento, e por isso eu não consigo emagrecer ou não ganho massa muscular muito rápido. Então, você vai ver que tudo isso é conversa, que o pessoal escuta aí nas redes sociais, lê em algum blog na internet. Você vai ver que tudo isso é conversa. A ciência fala como o que realmente são os biotipos e como tratar cada um para que cada pessoa tenha o seu processo de hipertrofia otimizado, assim que ela conseguir identificar o seu biotipo e aí sim dar início ali o processo de maneira correta. Então é uma aula muito importante dentro do processo. Aliás, para iniciar o processo de hipertrofia muscular, é fundamental que você consiga identificar o seu biotipo. E já vou adiantando aqui para vocês, o biotipo, muita gente diz que está ligado à genética e que é algo impossível, de se modificar. E a gente vai ver que não é bem assim. Existem maneiras, existem meios para que você consiga alterar ou mudar o seu biotipo. Tá? Então, segunda aula, terceira aula, vamos falar sobre cálculo energético. Então, o cálculo energético é um assunto muito importante também dentro do contexto de hipertrofia muscular. Por quê? Toda vez que se inicia um processo de hipertrofia muscular, você precisa suprir seu corpo com energia. E como que você sabe a quantidade de energia que o seu corpo vai precisar? Fazendo cálculo energético. Então, vamos falar também sobre balanço energético positivo. Que aí sim, toda vez que iniciamos um processo de hipertrofia muscular, balanço energético positivo. Por quê? Porque seu corpo vai precisar de mais energia para desempenhar aquele exercício e para fazer a construção de massa muscular. Então, balanço energético positivo, um assunto bem importante aí que você não deve perder. Vamos falar sobre metabolismo proteico muscular e exercício resistido. Qual as alterações que acontecem ali depois que você inicia o processo de hipertrofia muscular e o metabolismo de proteína, a construção de proteína, a construção de massa muscular. Como é que essas duas coisas se unem ali para um único objetivo. Vamos falar sobre a biodisponibilidade de proteína. Outro assunto muito importante dentro do contexto, vamos falar sobre quais os tipos de proteínas, quais as formas que elas são absorvidas, tempo de absorção e como tornar o seu ambiente, o seu terreno biológico propício à construção de massa muscular. Vamos falar sobre o que é suplemento. Então, como que os nossos órgãos de saúde encaram esses suplementos? E o que está lá na ciência, o que a ciência diz sobre o uso deles? Se ela defende o uso ou se ela é contra o uso de suplementos,
Então, você vai descobrir na aula de suplementos, na aula do que é suplementos. Então, próxima aula, suplementação proteica, proteína do soro do leite, o tão famoso whey. A gente vai falar sobre o whey e suas diferentes composições, ou versões, né, como é conhecida aí nas redes sociais. Vamos falar também sobre outras fontes de proteína, inclusive os alimentos, né, suplementos e alimentos. Vamos falar também sobre o papel dos carboidratos no metabolismo proteico muscular. Você vai ver que o carboidrato é um auxiliar extremamente, né, uma composição ali do processo extremamente importante para que você consiga ter um terreno biológico favorável, né, um ambiente favorável à construção de proteína. Você vai ver que você vai precisar equilibrar o carboidrato. Então, não existe a construção de proteína sem a utilização do carboidrato para dar esse auxílio. Então, vamos ao próximo assunto, suplementação de creatina. Aí você vai ver protocolo de uso e o consumo da creatina com segurança. É muito comum a gente ver o pessoal consumindo creatina com a dosagem que vem lá do fabricante, ou às vezes com a dosagem que um colega da academia indicou, ou que um colega do trabalho indicou, e você vai aprender a usar a creatina de forma correta, ou seja, calcular de acordo com o seu momento ali, com o seu peso, com a sua altura. Você vai aprender a calcular a dose de creatina, tá? Vamos ver como que a ciência recomenda o uso de creatina. Vamos falar sobre suplementação de arginina e suplementação de glutamina. Então, a arginina, ela é um aminoácido, né, que é responsável ali pela vasodilatação. Ela dá origem ao óxido nítrico, que é o vasodilatador. Então, muito usado aí pelo pessoal que pratica musculação. E a glutamina é um outro aminoácido que ajuda ali no sistema imunológico. Então, é muito importante que você tenha um sistema imunológico 100%, né? Porque como nós sabemos, a musculação ela causa microlesões que são suscetíveis a inflamações e a outros tipos de comorbidade. Então, faz-se necessário um sistema imunológico ali 100%, né? Para que possa evitar esse tipo de inflamação ou de qualquer outra inconveniência que venha ser causada ali pela essa condição. Vamos falar sobre a suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada. Então, os aminoácidos de cadeia ramificada, eles ganharam muita força, né, há um tempo atrás, e até hoje as pessoas comentam bastante sobre eles. Então, a gente vai falar aqui a respeito deles, vai descobrir se eles são realmente necessários para o uso, né? Porque geralmente eles vêm em combos, né? A gente vê muito eles junto com o whey protein, junto com creatina, e vamos ver se ele realmente é necessário fazer o uso dele ou não, ou se usar só ele já vai ajudar, ou se não, se usar só o whey também já vai funcionar. A gente vai responder todas essas perguntas durante o curso. Então vamos falar sobre a suplementação de ômega 3. O ômega 3 aí, a questão do lipídio está ligada diretamente à produção de testosterona e à produção de substâncias anti-inflamatórias. Então tem a questão já, como eu mencionei aqui agora há pouco, sobre as microlesões, né, que são suscetíveis à inflamação. Então o ômega 3 vai ajudar nesse ponto aí para ajudar para que você não tenha aquelas dores musculares no dia seguinte ou depois do treino. Enfim, vai te auxiliar nesse ponto. Vamos falar sobre tempo de descanso. Muita gente, muito comentado, né? Muita gente tem essa ideia na cabeça que é necessário um tempo de descanso maior e que a gente produz proteína durante a noite. E essas coisas todas vão ser respondidas aqui nesse curso. A verdade é que nós conseguimos produzir proteína durante 24 horas, né, com essa síntese proteica ao máximo, desde que a gente dê substrato suficiente para o nosso corpo. Então isso é bem interessante da gente aprender, né, como fazer o nosso corpo sintetizar proteína 24 horas, inclusive durante o sono, porque a questão do descanso, né, quando a gente fala dormir 8 horas,
você vai passar ali pelo menos umas 9 horas em jejum, porque você tem ali, você vai, digamos que você vai dormir, você deite 10 horas da noite, então normalmente você vai dormir ali 15, 20, 30 minutos após você se deitar. E depois, quando você acordar, digamos, você vai dormir 8 horas, quando você acordar, você vai demorar no mínimo meia hora ali até fazer o café da manhã para fazer a ingestão. Então, mais ou menos 9 horas de jejum. E como manter a síntese proteica elevada durante esse período? Então, você vai ver que tem estratégia sim para a gente manter a síntese proteica elevada e evitar, né, a degradação proteica durante o sono. Vai ser bem legal. Vamos falar sobre hidratação, né, como se hidratar ali antes, durante, depois do treino. E vamos falar também sobre a distribuição das proteínas para manter essa síntese proteica elevada durante 24 horas. Então, mas Gabriel, como é que faz isso? Então, a nossa síntese proteica, e galera, já vou adiantar aqui para vocês, isso não importa se eu tenho 20 anos, 30, 40, 50, 60, então não importa, porque é provado cientificamente que a gente tem no nosso organismo, a gente tem a construção de proteína e tem a degradação de proteína. E foi provado, né, cientificamente, que a nossa construção de proteína a gente consegue moldar, mas a degradação de proteína não, ela se mantém estável durante toda a nossa vida. Então, a degradação proteica, ela se mantém estável durante toda a nossa vida, mas a síntese proteica nós conseguimos controlar. Então, se você eleva sua síntese proteica, a tendência é que você ganhe massa muscular. Simplesmente, não importa a idade que você tem, o resultado vai aparecer, desde que você aumente essa síntese proteica. Como que aumenta? Através do substrato certo. Gente, essa foi a apresentação do curso, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aí na aula de introdução, na aula de biotipo, ou na aula de cálculo energético, ou em qualquer outra aula que vocês queiram me dar o prazer da companhia de vocês. Muito obrigado pela atenção e até logo!